No episódio anterior eu estava falando sobre quando você não se encaixa mais num lugar. Você começa a ter um desconforto muito ruim. Meu Deus, é um desconforto que você tira a sua paz. E esse desconforto não é um dia, não é 2, não é 3. Ele vai se repetindo todos os dias. Eu quero dizer pra vocês, quando eu falo que não tem roteiro mesmo, sabe? Eu simplesmente falo assim, ou seja o que Deus quiser, e eu só sei o título, e aí é o que Deus manda eu colocar. E eu quero dizer pra você que tinha dias que eu me levantava da cama, antes dos meus olhos abrir, que eu sentia que eu ia me acordar, meu coração já começava a doer. Pra você ver, porque esse desconforto diário, repetido, ele se torna um peso. Um peso que a gente não entende, a gente sabe que tem uma coisa errada. E como eu disse pra vocês, eu pensava que esse peso, que esse desconforto, ele era uma fase, que essa fase ia passar. Mas essa fase não passou, esse sentimento não passou. Esse sentimento, essa fase virou peso. Na verdade não é fase, realmente era um propósito de Deus, é um processo de Deus para me tirar desse lugar. E só quando eu entendi isso, que era um chamado de Deus, que esse desconforto era a direção de Deus na minha vida, foi que eu consegui me erguer novamente. Muitas vezes eu achava que eu não ia suportar. E às vezes você tá aí, passando por um problema, tipo, todo dia você acorda com um sentimento de angústia. E você às vezes não sabe, mas eu quero te dizer, às vezes esse desconforto, essa angústia, às vezes não é para te destruir. Com certeza não é para te destruir, não é para te deixar sem paz, é para te direcionar. Só que nós temos mania de achar que às vezes o desconforto é ataque, é não sei o que. Olha, muitas vezes o desconforto, a falta de paz é direção de Deus, anota aí. Eu entendi isso, eu disse não, isso aqui não é para me deixar prostrada, isso aqui não é para me deixar, sabe, para me viver angustiada. Deus não faz isso com seus filhos. Isso aqui é para me dar direção. Isso aqui é para me colocar, é para me alinhar. É que o medo desça e a fé aumente. A fé, ela precisa estar aqui, para que o medo não impeça de você prosseguir. Então eu entendi isso. Eles não podem andar alinhado. A fé, ela tem que ser muito maior que o medo. Mas eu sei que dá medo. Dá medo. Desconhecido, eles nos causam medo. Ainda mais quando você tem um sentimento de que nada tá normal. Que você olha pro lado, você não reconhece mais nada. Você nem se reconhece mais. E você começa a questionar o que está acontecendo. Eu tô aqui. E meu coração mudou. Sabe qual foi o segredo? Deus me fez lembrar. Deus me fez lembrar de tudo que Ele já fez na minha vida. Porque às vezes os problemas, dificuldades fazem a gente esquecer o tamanho do nosso Deus. Eu quero dizer pra vocês que esse mês de abril, eu tinha parado de gravar vídeos. Nesse mês de abril, bem perto da Páscoa, antes da crucificação, né? Da Sexta-feira Santa, como a gente chama. Eu comecei a sentir vontade de começar a postar assim, mais um versículo que eu sempre gostei. E aí eu comecei a fazer um propósito assim. Na sexta-feira eu coloquei um versículo falando sobre a crucificação de Cristo. Que ali é o momento das nossas dores, das nossas aflições, né? Onde a gente acha que vai morrer, né? Tudo tá perdido. O sábado, que é após a morte de Cristo, né? De Jesus, a gente ali fica o silêncio. Então a gente está passando por toda a dificuldade, de repente vem um silêncio de Deus. A gente acha que Deus não vai fazer nada, que Deus, né? Jesus mesmo falou: Pai, por que tu me abandonastes? E às vezes a gente se sente assim abandonado por Deus, né? Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Gente, essa Páscoa não foi normal para mim. Eu disse: Senhor, onde é que eu estava todos esses anos que eu não vi a Páscoa dessa forma que eu estou vendo hoje? Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Jesus ressuscitou. A pedra daquele túmulo foi rolada. Aquele túmulo está vazio. Você tem esse entendimento? Creia. Jesus ressuscitou e Ele passou pela dor, pelas aflições, pelo silêncio do Pai. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E creia. Deus tem um amanhã muito melhor do que hoje. Esse desconforto que você está vivendo, esse momento de não se encaixar, de sentir que não pertence mais a certos ciclos de amizade, a
ao lugar onde você nasceu, a pessoas que faziam sentido pra você, tudo isso não tá fazendo sentido. Não é pra te destruir, pra te deixar abandonada, é pra te dar direção. Entenda isso. Deus, Ele quer nos dar direção. Deus é muito lindo, Deus é perfeito. E é isso. Quero dizer pra você que Deus é muito bom e a gente tem que ter fé. Às vezes o inimigo ele tenta roubar a nossa fé. Não só o inimigo, nossos próprios sentimentos. Porque quando a gente começa a sentir essas coisas, a gente começa a ter uma guerra na nossa mente. A gente começa a guerrear. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? E aí, a gente não sabe. Mas quando a gente não sabe o que fazer, a gente vem pra cá. Porque aqui fechado é só um livro. Mas essa palavra aqui aberta, esse livro aqui aberto, ele é a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus não há argumentos. Deus vela por sua palavra. Aqui estão as maiores profecias. A maior profecia está aqui. Muitas vezes você fica andando atrás de profetas, de opiniões. E eu vou te dizer hoje, sabe qual é a minha opinião? É entrar no meu secreto, pegar essa palavra, dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Porque quando eu vou falar com alguém, ninguém me entende. Mas Deus te entende. Ele me entende. Quando eu vou tentar explicar uma coisa, ninguém quer ouvir, mas Deus quer ouvir. Deus, Ele não te abandonou, você está num processo. Isso não é abandono, é direção de Deus. E eu posso te dizer, volta pro secreto, volta pra intimidade com Deus, fecha a porta do teu quarto e volta a falar com o Pai. Ninguém vai te dar a melhor direção do que Ele. Busca Ele, abre teu coração, se derrama, porque a palavra de Deus diz que Ele se compadece de um coração quebrantado e contrito. Ele não vai te deixar sem resposta. Ele pode não te mostrar todo o processo, mas Ele vai te dar pelo menos o primeiro passo. E uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes a gente tem que colocar o pé para Deus colocar o chão. E às vezes a gente quer ver o chão para colocar o pé. Mas não podemos ser como Tomé, né? Até rimou. Tomé disse que só ia crer se ele visse as marcas. Então Jesus mostrou. Então, não seja como Tomé. Põe o pé para Deus colocar o chão. Não espere ver o chão para você colocar o pé. Tenha passos de fé, de verdade. Mas aí você fala: mas irmã, eu já fiz toda a minha parte. Se você fez toda a sua parte, eu me questionava nisso. Eu dizia assim: eu já fiz a minha parte. Mas eu realmente não tinha feito a minha parte, sabe por quê? Porque eu estava aflita ainda. Se eu tivesse feito toda a minha parte, qual a parte que eu esqueci? De descansar. Se tu fez a tua parte, descansa. E sabe o que tem acontecido? Parece que tudo mudou, mas tá tudo do mesmo jeito. Só que o que mudou foi dentro de mim. Hoje mesmo eu tava pensando, eu digo: nossa, eu tô tão assim, parece que meu coração tá tão em paz. Nada mudou, tá tudo do mesmo jeito. Aí Deus falou assim: filha, porque tu tá entendendo. Tu tá mudando dentro, é onde Deus queria fazer. Eu tô conseguindo viver o que eu tô pregando aqui pra vocês. O que eu tô falando aqui com vocês, compartilhando com vocês. Eu tô vivendo, confiando. Que eu não sei pra onde eu vou, como eu vou, mas eu sei que aquele que tá me mostrando a direção, que aquele que tá colocando no meu coração, ele não quer que eu entenda como vai ser. Ele só quer que eu creia e faça a minha parte. E descanse. E é isso, irmãos. É isso, irmãs. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje. Eu realmente não tenho nenhum roteiro. Até aqui o Senhor me conduziu. E eu quero te dizer, se você tá vivendo isso, deixa aqui nos comentários. Se você achar que esse conteúdo pode edificou a sua vida, pode edificar a vida de alguém, manda pra alguém, tá? Porque hoje eu entendi também uma coisa. Muitos querem púlpitos dentro de 4 paredes, dentro de igrejas, principalmente igrejas grandes, né? Mas eu entendi também que o meu púlpito é esse aqui. É esse aqui. E eu tô muito feliz. Porque quando Deus começa, a gente para de estar dizendo assim: mas eu não queria assim, eu queria assado. Sim, mas eu não queria assim, mas eu queria assim. Quando tu para de querer viver o que tu quer e tu entende que tu tem que viver aquilo que Deus quer pra tua vida, as coisas começam a fluir. E eu tô dizendo isso por experiência própria. Tá bom?
paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.